meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e quem está aqui comigo hoje é a Mariana. Olá, Mariana, tudo bom? Bom, pessoal, nós vamos finalizar essa sequência na qual nós falamos, sobre a energia, como ela é transformada, como ela é adquirida. Então, para a gente finalizar, vamos tratar de um tema muito importante hoje, que são os combustíveis fósseis e as consequências dele no meio em que a gente vive. Essa aula, então, é dedicada, ao 8º ano do ensino fundamental e nela nós iremos trabalhar a seguinte habilidade de identificar e classificar diferentes fontes, renováveis e não renováveis, os tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades e também analisar os impactos ambientais gerados. A aula de hoje é especificamente para a gente falar sobre os impactos ambientais gerados durante a produção ou a utilização dos combustíveis e o impacto que isso gera na nossa sociedade, no nosso meio ambiente, ok? Então, nas aulas anteriores, nós falamos sobre a energia, como ela se transforma, quais eram as fontes utilizadas como combustível para a geração de energia. Então, nós tínhamos fontes renováveis e não renováveis, para a gente poder relembrar aí, quais são essas fontes. Antes da gente entrar na parte de combustíveis, as fontes renováveis, o próprio nome já diz, elas se renovam. São exemplos: a energia solar, a energia eólica, a energia hídrica, que vem da força das águas, embora a gente tenha interrompido o ciclo hídrico ou interferido, é uma palavra melhor, nesse ciclo da água. E nós temos as fontes não renováveis de energia, como, por exemplo, o petróleo e seus derivados, na qual a gente tem a presença de combustíveis como a gasolina, o óleo diesel e por aí vai. Então, esses combustíveis, quando eles são queimados, quando eles são utilizados para a geração de energia, ou seja, quando eu pego um carro, coloco o combustível nele e utilizo esse combustível como fonte de energia para o meu carro, porque sem combustível ele não vai andar, A gente tem agora os carros elétricos ganhando cada vez mais espaço, mas até então os combustíveis, como a gasolina, o etanol, o óleo diesel, são as principais fontes que nós temos para alimentar esse veículo e ele conseguir andar. Então, o problema todo está aí. Essa fonte de energia que nós utilizamos, esses combustíveis fósseis, eles geram um impacto muito grande. Mas afinal, o que são esses combustíveis? O que é combustível de uma maneira geral? Eles são materiais que, ao serem queimados, vão produzir calor. Vocês já repararam que quando você anda com o carro, se você botar a mão ali próximo ao capô do carro, próximo ao motor dele, você vai sentir calor. Por quê? Vai ter a transformação da energia e aquilo ali vai produzir calor no motor dele. Então, esse calor, ele pode ser usado na termoelétrica para gerar energia, como também pode ser usado para mover turbinas ou então acionar esses motores dos veículos. Então, isso é combustível, a substância que nós utilizamos, o composto que a gente utiliza, que vai fornecer energia a alguma máquina ou algum automóvel, Bom, para a gente recapitular, as fontes não renováveis de energia, a gente vai ter, eu falei do petróleo, mas a gente também tem o carvão mineral, que são grandes responsáveis pela emissão de gases do efeito estufa. Por que isso, gente? Porque quando a gente utiliza esse tipo de combustível, ele vai, na queima, gerar os gases, que são gases tóxicos para o meio e aumentam ainda mais o efeito estufa. O CO2, que é liberado da queima desses combustíveis, eles vão ficar aprisionados na atmosfera, causando o problema que nós já conhecemos e nós já vimos nas aulas anteriores, que é o efeito estufa. O que é o efeito estufa? Só para a gente relembrar. O efeito estufa é algo natural que realmente acontece no planeta desde os primórdios. Entretanto, a gente intensificou ele.
O efeito é o seguinte: os raios solares eles entram dentro do planeta, né, dentro da Terra, só que eles aquecem o planeta e se dissipam. O natural seria isso, entrar e dissipar para o meio externo, para o universo de maneira geral, né, para fora do planeta Terra. O que acontece é, esses gases que são emitidos da queima desses combustíveis e também de grandes indústrias, eles aprisionam esse calor aqui, eles formam uma camada na atmosfera que aprisionam esse calor aqui no nosso meio, aqui no planeta, aumentando cada vez mais a temperatura do planeta Terra, que é conhecido também como aquecimento global. Então, o problema do uso desses combustíveis tem sido que nós intensificamos, né, desde a Revolução Industrial, o número de veículos aumentou significativamente no planeta, então, como consequência, o uso dos combustíveis também e a emissão desses gases poluidores que irão provocar ainda mais o aquecimento global do planeta. Bom, o homem tem essa capacidade de utilizar o combustível, né, desde os primórdios, lá desde a época do homem primata, ele já viu que ao pegar uma madeira, uma lenha, colocar fogo, produzia calor e aquilo ali poderia ser utilizado como fonte de energia para algo, para poder cozinhar. Então isso não é de agora, isso não veio nem com a Revolução Industrial, isso veio dos primórdios, já lá com o homem primata. Então a utilização de combustíveis, né, para a produção de calor é bem antiga. Foi utilizada para cozinhar alimentos, para fabricar novos materiais na pré-história. Então, o pessoal utilizava essa fonte de calor para poder fazer machados, espadas e outros equipamentos que eles utilizavam na época, facas. Então, o calor, a fonte de calor, ela vem já de muito tempo. Esse conhecimento que eles tinham já vem de muito tempo. Bom, eis aqui o impacto. Qual que é o problema disso, né? Como eu falei para vocês, a utilização dos combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo, juntamente com seus derivados, né, gasolina, gasolina, óleo diesel, eles são fontes de energia farta, né, e relativamente barata. Por outro lado, a queima desses combustíveis provoca grande poluição e isso desequilibra o quê? O meio, né, ambiente, o clima do planeta Terra. Olha aqui, ó, como que são lançadas ondas, né, de gases que são emitidos tanto de indústrias quanto de automóveis. Então, quanto mais a gente utiliza, maior vai ser essa poluição, essa emissão de poluição. Aqui a gente vê nuvens de fumaça com gases do efeito estufa, CO2, metanol e por aí vai. Bom, além, né, de contribuir para o aquecimento global, como eu falei para vocês, que é o caso que acontece do aprisionamento do calor aqui no planeta, aumentando, né, o efeito estufa, que é algo natural, mas a gente vem intensificando, não é só isso que é problema quando se fala de combustíveis. A gente tem problemas que vêm, né, da utilização desses combustíveis que são ainda maiores. Então, a queima dos derivados do petróleo, ela pode produzir gases que, além de poluir o ar, vai prejudicar a saúde de toda a população. Então, o que isso pode causar? Irritações na mucosa. Então, às vezes a gente tem um quadro, né, de rinite alérgica, aquela irritação no nariz. Você sai num local que está muito poluído, o nariz às vezes já começa a coçar, a garganta coça. Esse tipo de irritação é provocado pela poluição do ar. As pequenas partículas de poeira, além dos gases, né, que irão provocar esse tipo de reação. E pode levar a ter consequências mais graves. Essas irritações são problemas mais simples, mas a pessoa pode vir a desenvolver problemas de saúde mais graves, que são consequências. Você pode desenvolver uma pneumonia, outros problemas que pode levar a quadros que a pessoa às vezes vai precisar de internar ou coisa do tipo. Então, esse tipo de situação, a emissão desses gases
causa efeito, né, drástico no meio ambiente, como também no nosso planeta com relação à saúde de toda a população. Bom, tem um termo que é muito comum, né, que é chamado de ilhas de calor urbano. Você já ouviu falar? Eis aqui uma pergunta para vocês. Você já ouviu falar em ilhas de calor urbano? Ou ilhas urbanas de calor? É a mesma coisa, só trocamos ali, invertendo uma palavra. As ilhas de calor urbano, elas acontecem, né, em regiões na qual grandes cidades, como por exemplo, aqui em Belo Horizonte, onde nós estamos, é uma cidade grande, na região central principalmente, nós vamos ter grandes prédios bem altos, pavimentação asfáltica, os passeios todos cimentados. Então, esse tipo de situação causa o que nós chamamos de ilhas de calor urbano. O que é isso? É o aumento do calor em determinadas regiões, né, ali mais centrais urbanas, e isso faz com que a temperatura local daquela região aumente. E aí é diferente, por exemplo, quando a gente está aqui na região de Belo Horizonte, que você sai às vezes um pouquinho, anda 5 quilômetros, você já vê a diferença da temperatura mudar. Quando você sai da região central, né, região mais densa, mais populacional de Belo Horizonte, e adentra uma região mais arbórea, você vê a oscilação da temperatura por causa da presença dessas grandes árvores, dessa arborização da vegetação, que vai trazer tanto umidade como também vai manter um pouco mais a temperatura. Tem como a gente poder melhorar isso? E um exemplo aqui, ó, que eu coloquei para vocês é o parque. Aqui eu coloquei a foto do Parque Municipal de Belo Horizonte. O que esse parque faz com relação à temperatura local? A gente já sabe que essa temperatura sobe, né, devido ao aquecimento causado pela pavimentação, dentre outros motivos. E aí o que acontece? Esse parque ele vai reter, ele vai ajudar a manter a temperatura um pouco mais agradável, além, né, das árvores sequestrarem o carbono para realizar a fotossíntese. Então, o número de árvores vai diminuir a poluição local da região de Belo Horizonte. E aí tem várias cidades, né, que adotam esse tipo de parques naturais, parques ecológicos, bem arborizados, para poder diminuir o aquecimento, né, diminuir a temperatura dessa região que está mais aquecida devido às ilhas de calor urbano. Então aqui o Parque Municipal de Belo Horizonte é um exemplo. Muita gente acha que é só um ambiente, né, para passeio, recreativo, mas não, ele tem uma importância significativa com relação a manter a umidade e também controlar essa temperatura local em Belo Horizonte. Bom, olha só o que acontece quando a gente fala de ilhas de calor urbano, né? As grandes cidades, elas sofrem com o aumento da temperatura local se comparadas com áreas rurais. Não precisa, como eu falei para vocês, não precisa nem ser totalmente rural. Uma região um pouquinho mais afastada do centro, né, na qual você não tem aquela urbanização tão grande e é uma região mais arbórea, ou seja, com uma presença de árvores maior, a gente já tem essa diferença de temperatura. Então aqui, ó, olha só, em regiões, né, de área rural ou área periférica, área comercial, né, que a gente vai ter indústrias, mas também tem a parte vegetal, a gente tem vai tendo um aumento significativo da temperatura. Então aqui na área rural, vamos usar um exemplo da temperatura 29,4 graus. E aí você vai para a área periférica ou urbana, você já tem um aumento aí de 1 grau, indo para 31. Aliás, 2 graus, né? Quando você vai para a região central, onde tem essas cidades com um número muito grande de prédios, de pavimentação, olha só, o aumento da temperatura vai para 32,8, quase 33 graus, né? Aproximadamente 33 graus. Então, você vai ter um aumento significativo da temperatura só por estar naquela região central. E aí, novamente, né, na área residencial, área verde, área rural, você vai ter a diminuição dessa temperatura devido à arborização local.
Isso acontece em várias regiões, não só aqui em Belo Horizonte, mas em todas as cidades, por causa desse excesso, né, de pavimentação, de prédios, dentre outros fatores. Então, o que causa a ilha de calor urbana? Então, isso ocorre por quê? Tem o aumento da urbanização, ou seja, aumento de pavimentação e de casas, prédios e etc. Aumento da impermeabilização do solo, a água não tem para onde correr, não tem para onde escorrer. A água também faz parte, né, gente, da umidade local, vai aumentar a umidade local. Então, a água não vai ter para onde ir por causa da pavimentação do solo. A maior absorção do calor por causa do asfalto e do concreto. Esses materiais, eles absorvem e retêm o calor muito mais fácil. Então, o calor fica ali aprisionado, aquecendo essas regiões. A poluição e também a ausência da cobertura vegetal. Uma é consequência da outra, né? Se a gente tivesse regiões mais arborizadas nessas regiões urbanas, nós não teríamos um problema tão grande com relação ao aumento da temperatura local. Bom, então o que acontece aqui, ó? A absorção do calor é provocada, né, pelo adensamento urbano. Então a gente tem grandes prédios, materiais com baixa capacidade reflexiva, ou seja, o asfalto, a pavimentação, o concreto, ele vai absorver o calor e fica ali o calor aprisionado. Ele não vai liberar e dissipar esse calor. Então, por causa dessa absorção do calor, ele faz com que a temperatura local aumente, né? E aí o calor que foi durante o dia, os raios solares foram emitidos, vão ficar aprisionados nessa região e não vai conseguir, por consequência, dissipar, né? Diminuir essa temperatura, causando o aumento da temperatura local. Como consequência disso, nós vamos ter vários problemas, né? Piora na qualidade do ar, então você vai ter poluição do ar, intensificação do efeito estufa, que foi o que eu falei desde o nosso início da aula. O aumento da temperatura de mananciais de água, então a água também vai aumentar, rios, córregos, vai ter o aumento da temperatura, e isso pode prejudicar toda a microbiota local. O aumento do consumo da energia elétrica, por quê? Se está mais quente, o que a gente utiliza mais? Os ventiladores, o ar-condicionado, então o consumo da energia elétrica vai subir por causa disso. E também aumento dos problemas de saúde, como eu falei para vocês, as rinites alérgicas, as inflamações que são causadas, né, por causa dessa poluição que está presente. Queda da qualidade de vida da população, que é, né, consequência muitas vezes do aumento dos problemas de saúde que essa população sofre, consequentemente tem queda na qualidade de vida dela. Mas tem solução? Tem como a gente melhorar isso? Já que não tem como a gente modificar as grandes cidades, a gente consegue realizar algumas ações que irão amenizar esse aumento da temperatura. Quais seriam essas soluções? Plantio de árvores, então semear sementes, né, plantar mudas em regiões urbanas. É lógico que com o aval da prefeitura, a gente não pode sair plantando, né, qualquer tipo de árvore em qualquer local, assim como a gente também não pode retirar. Criação de parques naturais e lineares bem urbanizados, essa ideia tem sido utilizada bastante em várias regiões. A criação de parques naturais é bom para preservar a área e também para diminuir a temperatura local. A adoção de materiais reflexivos, nas edificações. Uso de telhados ecológicos também já vem sido implantado em algumas regiões, o uso do telhado ecológico. Pavimentação permeável e, claro, planejamento urbano. Planejar para que a gente consiga não aumentar a temperatura. Então, se a gente planeja as edificações e planeja a região arborizada, a gente diminui essa chance. Bom, pessoal,
Nós finalizamos aqui a nossa aula, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, mande pra gente no nosso Tira Dúvidas. Vocês também podem acessar as nossas aulas lá no site do Se Liga na Educação. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!